apresentando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Preciosos ouvintes, tomamos o nosso texto base para abrirmos esta programação na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, seu capítulo número 6, versículo 13 até o verso de número 16, quando o apóstolo São Paulo está falando sobre o único poderoso Senhor, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Paulo disse que ele só habita na luz inacessível. O apóstolo São Paulo está nos chamando a observarmos o seguinte tema: a existência de um único Deus. No versículo 15 do capítulo 6 de Timóteo, ele disse: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único. Vê você? Paulo nos chamando a observarmos o único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o que a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse também, no seu capítulo 17, especialmente no versículo de número 14. A Bíblia Sagrada nos fala a mesma coisa, que o Senhor Jesus Cristo, ele é exatamente isto. Estes combaterão contra o Cordeiro. Nós sabemos quem é o Cordeiro. João Batista, ao batizá-lo, quando ele veio descendo às margens do rio, João Batista disse, no seu capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, falando da batalha final, a Escritura diz, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. A Bíblia diz, no capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14, que o Senhor Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo de número 15, o apóstolo São Paulo nos disse que aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele é o único e poderoso Senhor. E a Bíblia diz que ele mesmo é aquele que tem a imortalidade. Versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 6. Isso significa que ninguém poderá obter vida eterna a não ser através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora, quando fazemos essas afirmações bíblicas, porque nós estamos bem embasados aqui dentro da Escritura, quando trazemos isso ao nosso ouvinte, ao conhecimento de cada um dos nossos prezados ouvintes, esta fé em um único poderoso Senhor, sendo o Deus que possui a imortalidade, o Deus que habita na luz inacessível, como diz a Sagrada Escritura, logo as pessoas começam a pensar em, mas Jesus Cristo é Deus? Haveria um outro Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo? Visto que o homem, Jesus, corpo,
Jesus um dia nasceu de uma virgem? Isso são perguntas comuns, claras, feitas no meio do povo religioso. Há até mesmo quem diz que haja 3 deuses, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia é quem detém a verdade. Não detém apenas a verdade. A Bíblia é que é a palavra da verdade. A Escritura disse que há apenas um Senhor poderoso, o qual é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o qual é sobre todos e por todos. Isso é o que a Bíblia diz. Mas muitos acostumam perguntar, eu mesmo já recebi essa pergunta: pastor, qual é a origem de Deus? Visto que tudo nessa terra que é visível tem o seu ponto de origem, o próprio corpo chamado Jesus teve um ponto de origem. Houve um dia que ele nasceu. Mas o dia que aquele corpo humano nasceu, foi gerado no ventre de uma virgem, não foi o dia que Deus veio à existência. Não, aquele foi o dia que Deus começou a se dar a conhecer aos homens. Aquele foi o dia em que Deus quis se manifestar, em que Deus quis se desvelar perante a humanidade. E a própria Bíblia Sagrada diz que os homens não o conheceram. Os príncipes deste mundo, a Bíblia disse, não tiveram conhecimento do Rei da Glória e por isso o crucificaram. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, você vai encontrar essa expressão de Paulo. Ali por volta do versículo 16 em diante, nós vamos encontrar isto. Mas é um fato, tudo aqui nessa terra que é visível tem o seu ponto de origem. Ponto de origem, vamos dizer assim, é onde tudo começa, aonde tudo nasce. Existe um lugar, por exemplo, onde a terra começou a se formar. Existe um lugar onde os animais começaram a surgir. Isto é certo, não tem como contestar isso. Muitos creem apenas na lei da evolução, mas nós estamos mais fadados a crerem na lei da criação, porque a Bíblia disse: criei a terra e tudo que nela há, e nela formei o homem. A Escritura diz que Deus criou a terra e tudo que nela há. Ele trouxe à existência todas as coisas. Isso se encontra em São João, capítulo 1, quando a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas, formadas por Ele. Sem Ele, nada do que se fez seria. A Escritura nos mostra isto. Então nós cremos na Bíblia Sagrada e cremos em um Deus que criou a terra, formou a terra, deu forma para a terra, criou os animais, criou o homem. Nós cremos neste Deus. Mas muitos indagam, mas e quanto à origem de Deus? E quanto à existência de Deus? Se os animais tiveram um ponto de origem, ou seja, onde eles começaram a surgir, se os homens tiveram um ponto de origem, você crê, o homem que confia na Bíblia, acredita que ela é a verdade, se você crê que Deus criou o homem teve então um ponto de origem. Mas e esse Deus que está por detrás de toda a obra da criação, qual foi o seu ponto de origem? Onde foi que ele começou? Existe um lugar, um ponto de origem onde você, homem, começou. Existe um lugar, um ponto de origem aonde a vida animal, aonde a vida botânica, aonde o reino mineral, vegetal, aonde tudo, absolutamente tudo começou. Mas e quanto a Deus? Qual é a origem de Deus? Deus, ele é chamado pelos estudiosos bíblicos, pela própria Bíblia, no original, ele é chamado de Elohim, aquele que existe por si próprio. É isso que significa Elohim. Se ele é chamado de o Senhor Todo-Poderoso, se ele é chamado de Elohim, isso significa que
Ele não teve princípio de dias. Isso significa que ele não teve um ponto de origem. O Deus invisível que criou o corpo no ventre de Maria não teve um início. O Deus invisível, que não pode ser visto ou tocado, conhecido na Bíblia como Espírito Santo, e que no princípio ele pairava sobre as águas, este Deus invisível, meu amado ouvinte, ele não teve um princípio, ele é Elohim, aquele que existe por si mesmo. E muitas pessoas, às vezes, se põem a querer pensar e a estudar Deus e descobrir Deus com a sua mente humana. E muitos tentam descobrir a origem de Deus através dos seus pontos teológicos, através dos estudos científicos. Tudo isso é muito superficial para poder descobrir a proporção, a dimensão de Deus. Se essa ciência falha, ela tem dificuldade até com as coisas naturais, até com as ervas medicinais, até com a vida animal, até com a composição do ser humano, até com o universo, o planeta, o oceano e todas as formas de vidas que existem nessa terra. E quando o assunto é estudar aquele que tudo isso criou, não seria o Criador muito mais amplo, muito maior do que a criatura? Não seria o oleiro muito mais inteligente, muito mais profundo do que o barro, a massa que o oleiro usa para poder fazer aquele vaso? Muitas vezes o homem tenta estudar Deus com seu QI, seu quociente de inteligência. E aí muitos acabam perdendo a mente, porque quando se indagaram acerca da origem de Deus, aí muitos acabaram ao longo da história perdendo a sua mente. Por quê? Porque eles perderam a sua mente. Porque ficaram indagando acerca da origem de Deus. Talvez o homem ele se enlouquecerá se ele tentar descobrir a Deus, conhecer a Deus através de razões matemáticas, razões científicas, através da sua pobre e rasa inteligência, por mais intelectual que seja o pesquisador. Teologia é o estudo de Deus. Ora, o homem estudar Deus, tentar descobri-lo e conhecê-lo pelo estudo, provar a sua origem e existência pelas letras? Não pode ser tal coisa. Deus se conhece por experiência, por isto que é uma questão de fé. Quando se tem experiência com Deus, quando o conhecemos como Saulo conheceu ali no caminho de Damasco, através de uma luz, como disse Paulo a 1 Timóteo, escrevendo no capítulo 6, no versículo de número 16, Paulo diz que ele habita na luz inacessível. Por que Paulo chamou de luz inacessível? Porque indo rumo a Jerusalém, passando por Damasco, ela apareceu a ele e ele deu testemunho no capítulo 9 de Atos. E quando ela apareceu a Saulo, aquela luz inacessível, disse a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali, então, aquele homem perseguidor da sã doutrina, perseguidor do evangelho, perseguidor da igreja, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a luz inacessível respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui nesse texto, o qual estou fazendo menção, de 1 Timóteo 6, verso 15 e 16, Paulo disse que essa luz inacessível, ela é o Senhor dos senhores, ela é o Rei dos reis, ela é o poderoso Deus, foi o que o apóstolo São Paulo disse. Aquele que Paulo teve experiência com ele através de uma luz, um logos, um pilar de fogo, que mudou, transformou a sua vida, que lhe revelou a totalidade da palavra e o fez um dos maiores pregadores de todos os tempos, que levou adiante o nome de Jesus Cristo como sendo o único e verdadeiro Deus,
como sendo o único caminho para a salvação, como sendo a única porta que os homens poderão passar por ela para poder obter vida eterna, somente por esta porta, por este nome, por esta experiência. Paulo diz que ele sozinho é dono da eternidade, está sobre o seu domínio a eternidade. Paulo conheceu, não pelas letras, e olha que letras ele tinha demais. Ele era um estudante que aprendeu e cresceu, conseguiu suas qualificações missionárias, religiosas, ouvindo Gamaliel, aprendendo aos pés do mais conceituado mestre daqueles dias. Paulo tinha muita letra, Paulo conhecia os pergaminhos, a lei, todo o Velho Testamento, os profetas, mas ele ainda não conhecia este Deus invisível, ainda não conhecia este Deus luz inacessível, este Deus que se fez homem na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas um dia ele teve uma experiência que lhe abriu a palavra, que lhe abriu os olhos, que lhe tirou as escamas, e ele pôde então conhecê-lo verdadeiramente pela divina revelação, que é o que significa fé. Fé significa divina revelação, ou seja, fé significa algo que lhe é dado a conhecer. E Paulo, ele conheceu a Deus através da revelação, através de uma experiência pessoal pelo caminho de Damasco. E agora não mais estudava Paulo a letra, as escrituras, os pergaminhos, com o seu quociente de inteligência, com os seus doutorados, munido, bem armado, com sua capacidade de interpretação do grego, do aramaico, do hebraico. Não, agora Paulo se aproximava de Deus em humildade, porque teve uma experiência pessoal com Deus, foi ajudado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Muitos ao longo da história perderam a mente quando se indagaram acerca da origem de Deus e tratou de descobrir, conhecer Deus, descobrir de onde ele vem, seu ponto de origem com sua mente superficial. Talvez você, talvez eu, talvez nós homens também nos enlouqueceríamos sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que nos ajudar. É o Espírito Santo que tem que abrir os nossos olhos. O apóstolo João é um dos apóstolos que mais falou sobre a origem deste Deus em seus escritos. João, no seu capítulo 1, versículo 18, ele disse que esse Deus jamais foi visto, que se fez conhecer ao mundo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi apenas o corpo. Temos uma data provável, temos seu nascimento como marcando o início da era cristã, temos a história e a Bíblia mostrando até mesmo como foi o nascimento de Jesus Cristo, mas não foi ali no nascimento de Jesus Cristo que foi o nascimento de Deus. Deus não tem pai, Deus não teve mãe, Deus não tem princípio de dias. Se Deus tivesse pai e mãe ou princípio de dias, logo ele não seria Deus. Mas ele é Elohim, ele é autoexistente de si mesmo. Ele é aquele que é eterno, e eternidade não tem princípio e não tem fim, é como uma aliança. Não tem o início da linha e o final da linha. É um arco. Deus é eterno. E João disse que este Deus eterno nunca foi visto, mas se fez conhecer ao mundo através de Jesus Cristo. Paulo também diz que Deus habita na luz inacessível e que ninguém pode vê-lo. Ou seja, ninguém pode ir até lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Por isto que a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu para que o homem pudesse um dia ver a Deus. Por isso que certa feita, um tanto confuso, um dos seus discípulos, o discípulo Filipe, em São João capítulo 14, versículo 7, ele disse a Jesus: Senhor,
mostra-nos o Pai, ou seja, queremos conhecer quem é Deus, sua origem, seu princípio, onde Ele está. Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Então Jesus Cristo olhou para Filipe e disse a Filipe: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou não sabeis vós que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as diz? Jesus disse para Filipe que a única maneira de alguém ver o Pai, aquele que pairava sobre as águas no Gênesis, aquele que pairou sobre a Virgem Maria e criou um corpo para sacrifício no Gólgota, que criou um caminho para a redenção do ser humano, criou um cordeiro imaculado, não nascido em pecado, para que pudesse tirar definitivamente o pecado de todos aqueles que a Ele aceitasse como único e suficiente Salvador. Jesus disse que a única maneira de conhecermos a Deus era olhando para Cristo. A única maneira de vermos a Deus é vendo a pessoa de Jesus Cristo. Do contrário, ninguém conhecerá a Deus. Por isso que São João disse que aquele que tem o Filho também tem o Pai. E ele disse que aquele que negar o Filho, negou o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Mas quem negou o Pai, negou o Filho. Quem negou o Filho, como sendo Deus, como sendo Salvador, única porta para a salvação, este também terá negado a existência daquele Deus chamado Elohim, autoexistente de si mesmo, que não tem princípio de dias, como nossos corpos terrenos aqui tiveram princípio de dias. Como o próprio corpo terreno de Deus, aqui nessa terra também teve princípio de dias. O corpo terreno de Deus foi criado, teve princípio de dias, por isso que ele foi chamado de primogênito entre os irmãos. Primogênito é o primeiro filho, o primeiro corpo da nova criação. Por isso que o futuro de todos quanto aceitam a Cristo como seu Salvador, todos quantos são santificados em seu sangue e batizados com o Espírito Santo e o serve até o fim, e persevera na fé e obedece à sua palavra, o final deles é, após essa jornada, essa vida terrena terminar aqui, que é muito curta, muito breve, ao comparar com Elohim, autoexistente de si mesmo, com eternidade, aquilo que não tem princípio e nem fim. Após tudo aqui terminar, nós teremos um corpo como o primogênito de Deus teve, como Jesus Cristo teve, um corpo que nunca pecou, um corpo que nunca adulterou, que nunca bebeu, que nunca roubou, que nunca defraudou, um corpo santo tal como foi o corpo de Jesus Cristo, a ponto de Paulo dizer que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Olhe bem, meus amados ouvintes, o corpo de Jesus foi o primeiro a ser criado, por isso foi chamado de primogênito entre os irmãos, mas a criação daquele corpo não coloca como aquele dia, aquela data, o início da existência de Deus. Aquele foi somente o corpo, o Deus inacessível e invisível, que é espírito e não pode ser visto ou tocado. Ele já existia antes de tudo, mas ele quis, por conta do seu amor, querendo se revelar ao ser humano, ter companheirismo com o ser humano, querendo estar mais próximo do ser humano, ele criou aquele corpo, desceu entre os homens, veio comer com os homens, veio beber junto com os homens, veio sofrer junto com os homens, veio padecer as mesmas tentações, porém não pecou. A Bíblia nos destaca isto. Deus não tem princípio de dias e nem fim de dias. Por isso que o apóstolo São Paulo aos Hebreus capítulo 7, falando de um tal Melquisedeque que abençoou a Abraão vindo da batalha, deu a Abraão pão, vinho e lavou-lhe os pés, e Abraão deu-lhe o dízimo de todas as coisas, diz a Bíblia. A Escritura diz que ele era rei de Salém,
que é a abreviatura de Jerusalém, diz as sagradas letras, diz o precioso evangelho que Paulo pregou aos Hebreus, capítulo de número 7. A escritura disse que Melquisedeque, que era uma expressão de Deus ali entre os homens, ele não tinha princípio de dias. Melquisedeque não foi encontrado sua genealogia entre os homens. Melquisedeque, a escritura sagrada diz que não tinha pai e nem mãe. Quem era aquele Melquisedeque? Ele era Deus. Deus muitas vezes vem entre nós, toma forma humana, como tomou em Melquisedeque. Muitas vezes vem entre nós, toma forma humana, como tomou na pessoa de Jesus Cristo para remir a humanidade. Mas nós, tão insensíveis e com os nossos olhos cobertos de cataratas espirituais, não conseguimos ver Deus se desvelando, se revelando através de um homem. A única maneira de você conhecer a Deus é através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho para você conhecê-lo. Portanto, ouça a voz do Evangelho, te chamando a conhecer a Deus, que pode se manifestar a você, se revelar a você, através dos seus atributos, de sua natureza, sua natureza curadora, sua natureza provedora, sua natureza salvadora, pacificadora, sua natureza santa. Ele quer se revelar a você. Deus só pode manifestar seus atributos à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, através de sua palavra, porque a palavra, o Verbo, é a mesma pessoa de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A única maneira de conhecermos a Deus, a única maneira que Deus pode se manifestar, ou manifestar seus atributos à humanidade, é através de sua palavra, ou seja, o som da sua voz, da sua palavra. Ainda que esta voz seja como uma voz de pomba, ainda que seja uma voz mansa e suave, como Elias a ouviu, uma brisa mansa e suave, abra o teu coração, ouça a voz de Deus, te chamando a conhecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, te chamando a conhecer a Deus, Deus único e dominador nosso, Jesus Cristo, te chamando a conhecer Deus, mas na pessoa de Jesus Cristo, somente em Cristo poderás conhecer a Deus. São João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Venha conhecer a Jesus Cristo através de uma experiência. Esta voz está te chamando a vir a Ele, conhecê-lo através de uma experiência. Esta voz, este som, essa trombeta, esse convite, agora mesmo está ecoando ao coração de todos os homens. Venha conhecer a Elohim, o Deus criador do universo, o Deus subsistente de si mesmo, que entrou dentro de Jesus Cristo e levou aquele corpo a ser imolado, sacrificado para perdoar os meus e os teus pecados. Venha conhecer Elohim, o Deus que se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. João 14, versículo de número 9. Quem vê a mim, vê o Pai. Venha conhecer o Pai na pessoa do Filho. Venha conhecer a vida eterna em Jesus Cristo, arrependendo dos teus pecados, pedindo o teu batismo nas águas para perdão dos teus pecados, para que isso te dê uma boa consciência espiritual para servir de fato a Deus. Creia, meu ouvinte, que a voz de Jesus está a te chamar.